Eu sou o professor Carlos Bonafé e o tema dessa apresentação no curso de metabolismo é beta-oxidação de ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos em número variável de carbonos. Sua presença e utilização são bastante relacionadas à sobrevivência do organismo na falta de alimentos por tempos relativamente longos. Evolutivamente, houve pressão seletiva para animais, inclusive o homem, enfrentar jejuns em longos períodos de escassez de alimentos. Infelizmente, ainda hoje, é necessária essa resistência em longo tempo de jejum, pois ainda se tem situações de fome em muitos locais do nosso planeta. Nosso organismo necessita de energia, que é retirada das biomoléculas. Para se ter uma ideia da quantidade de energia que precisamos, o metabolismo basal de um homem de 70 quilos e de 30 anos é cerca de 1.600 quilocalorias por dia. O consumo energético pode ser bem maior conforme as atividades do indivíduo. Vamos fazer uma comparação quantitativa das diversas macromoléculas quanto à energia disponível no organismo. Considerando as principais macromoléculas do organismo, sabemos que 1 grama de carboidrato corresponde a 4 quilocalorias de energia e 1 grama de lipídio corresponde a 9 quilocalorias. O glicogênio é uma forma polimerizada da glicose, que tem função no fígado de aumento da glicemia de maneira rápida em situações de emergência e também auxilia na manutenção da glicemia. No músculo, o glicogênio tem função de garantir a glicólise local ativa, por exemplo, em situações de emergência. E é importante observar que a utilização é apenas local, pois o músculo não exporta glicose. Vemos aqui as macromoléculas do organismo que podem ser degradadas liberando energia para a manutenção da homeostase. São mostradas também as respectivas quantidades de energia correspondentes a essas macromoléculas, assim como as quantidades correspondentes ao tempo de duração considerando o metabolismo basal. Vemos que, em relação às necessidades energéticas, um indivíduo levaria cerca de 3 meses para usar essa reserva, e é esse aproximadamente o tempo observado de sobrevivência em jejum. Os lipídios ganham com grande folga a quantidade de energia reserva. As proteínas mobilizáveis correspondem a cerca de 1/5 desse valor, sendo que os carboidratos, representados pelo glicogênio hepático, correspondem a poucas horas para serem consumidos. Um indivíduo obeso tem muito mais reserva, sendo que, na prática, poderia ficar durante 1 ano em jejum. A forma predominante da reserva de gorduras corresponde ao triacilglicerol no tecido adiposo. Consiste em um glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Um deles é aqui exemplificado como o palmitato, com 16 carbonos. Uma grande vantagem é que, além de possuir mais que o dobro do conteúdo energético do glicogênio, o triacilglicerol não é hidratado. O glicogênio carrega pelo menos 3 vezes sua massa em água de hidratação. Um indivíduo de 70 quilos pesaria mais que o dobro se todo o conteúdo de lipídios fosse substituído por glicogênio, mantendo o conteúdo energético total. A mobilização de ácidos graxos ocorre no tecido adiposo. A enzima lipase hormônio dependente promove a hidrólise do triacilglicerol, produzindo 3 ácidos graxos e glicerol. O glicerol é exportado ao fígado, contribuindo para a produção de glicose através da gliconeogênese. O ácido graxo é exportado a vários órgãos que poderão utilizá-los como energia, como o músculo esquelético e cardíaco e o fígado. O cérebro não pode utilizar ácido graxo, que não passa a barreira hematoencefálica. O cérebro, portanto, continua dependente da glicose sanguínea. Como o glicogênio hepático é bastante limitado, a manutenção da glicemia em jejum se deve principalmente à gliconeogênese. Veremos futuramente que corpos cetônicos têm muita importância no jejum, especialmente no metabolismo cerebral. Uma vez dentro das células desses órgãos que utilizam o ácido graxo, o mesmo é ativado no citossol
através da incorporação de coenzima A acetil-CoA. Uma observação: o nosso conhecido acetil-CoA pode ser considerado um acetil-CoA de cadeia bem curta, 2 carbonos. A reação tem gasto de energia e é catalisada pela enzima acetil-CoA sintase, que é uma proteína de membrana encontrada na membrana externa da mitocôndria. A reação utiliza a hidrólise do ATP como energia. Um detalhe importante é que ocorre a quebra do ATP no segundo fosfato, formando AMP e pirofosfato inorgânico, que consiste em 2 fosfatos ligados covalentemente. A reação está no equilíbrio, pois a ligação da coenzima A no ácido graxo tem energia semelhante à ligação fosfato-fosfato do ATP. O pirofosfato é imediatamente hidrolisado a 2 fosfatos, catalisada pela pirofosfatase, enzima presente em praticamente todos os tecidos. A hidrólise do pirofosfato desloca o equilíbrio no sentido da ativação do ácido graxo, aumentando muito a espontaneidade do processo. É como se a célula gastasse a energia de 2 ATPs para que o processo se torne irreversível. O AMP sofre depois fosforilação por outro ATP, formando 2 moléculas de ADP. Esse tipo de estratégia, acoplar o uso do ATP gerando AMP e pirofosfato, é muito usada em várias reações do metabolismo, porque desloca fortemente o equilíbrio no sentido de um produto que, de outra forma, não atingiria concentrações adequadas. O acetil-CoA deve então ser importado pela mitocôndria para a subsequente metabolização do ácido graxo. Após sua síntese pela sintase, localizada na membrana externa da mitocôndria, o acetil-CoA entra no espaço intermembranas. Como as coenzimas da mitocôndria e do citossol não se misturam, o ácido graxo é transferido ligado à carnitina em uma ligação catalisada pela carnitina acetiltransferase 1, enzima localizada na membrana externa da mitocôndria. A carnitina é um composto que podemos sintetizar e é usada como um suplemento alimentar. A transferência da carnitina se dá porque sua energia de ligação ao grupo acil é similar à ligação da coenzima A. A coenzima A é liberada, podendo retornar ao citossol, e a acilcarnitina atravessa a membrana interna da mitocôndria por meio de uma translocase. Em seguida, uma enzima localizada na membrana interna, a carnitina acetiltransferase 2, catalisa então a transferência de uma coenzima A à acilcarnitina, produzindo acetil-CoA intramitocondrial, liberando a carnitina que pode retornar ao espaço intermembranas. A acetil-CoA prossegue então para sua oxidação local, a beta-oxidação. Ácidos graxos de cadeia curta são permeáveis à membrana mitocondrial e são ativados dentro da mitocôndria. Um dado histórico muito interessante no metabolismo dos ácidos graxos. Franz Knupp, em 1904, resolveu estudar esse metabolismo fazendo o seguinte experimento. Sintetizou vários compostos semelhantes a ácidos graxos de diferentes números de carbono, mas com um grupo fenil no carbono ômega. Convencionou-se chamar o último carbono do ácido graxo como carbono ômega, o carbono da extremidade contrária à carboxila. Normalmente, em química orgânica, os carbonos de compostos, como o ácido graxo, são denominados na ordem de vizinhança à carboxila como carbono alfa, beta, gama, etc., sendo o último carbono o carbono ômega. Knupp alimentou diferentes cães com diferentes ácidos graxos modificados. Ele observou na urina do animal que alimentava com um composto com um número par de carbonos na cadeia principal, o ácido fenilacético, e quando o número de carbonos era ímpar, a substância que aparecia era o ácido benzoico. Esses compostos apareciam conjugados com o aminoácido glicina, que é o modo de excreção dessas substâncias na urina. Knupp deduziu que a oxidação dos ácidos graxos era feita de 2 em 2 carbonos,
Esse processo foi chamado de beta-oxidação, porque a oxidação sempre ocorria no segundo carbono após a carboxila. Os experimentos de Knupp foram notáveis, sendo experimentos de marcação de moléculas décadas antes do aparecimento de técnicas usando radioisótopos. Antes de discutirmos as reações da beta-oxidação, vamos rever uma parte do ciclo de Krebs que apresenta muita semelhança em relação à beta-oxidação. Temos aqui o succinato, que apresenta hidrogênios na cadeia carbônica dos carbonos 2 e 3. Como foi discutido na aula de ciclo de Krebs, esses hidrogênios não têm potencial de oxirredução suficiente para reduzir o NAD+, mas é oxidado pelo FAD, formando fumarato. O FAD é uma coenzima ligada covalentemente à succinato desidrogenase, portanto, é um grupo prostético. Uma característica da enzima que foi mencionada é que é a única proteína de membrana do ciclo de Krebs. Na verdade, como o FAD está ligado à enzima, é muito conveniente essa ligação à membrana, pois pode participar da cadeia de transporte de elétrons mais prontamente, não dependendo de rápida difusão dessa enzima para tal transporte, como ocorre com o NADH, uma coenzima solúvel. O fumarato é hidratado a malato pela enzima fumarase. A produção da hidroxila do malato, que se liga a um carbono assimétrico, é levógera. Assim, podemos chamar o composto de L-malato. Em seguida, uma nova oxidação ocorre, tendo desta vez como agente oxidante o NAD+, com produção do cetoácido oxalacetato. Essa reação é catalisada pela malato desidrogenase. Na beta-oxidação, o acil-CoA tem hidrogênios ligados diretamente aos carbonos vizinhos à carboxila, os carbonos alfa e beta, e também, claro, não tem potencial de oxirredução para utilizar o NAD+. Assim, o acil-CoA é oxidado por uma coenzima FAD a um intermediário insaturado. O FAD é um grupo prostético da enzima acil-CoA desidrogenase. É a única proteína de membrana da beta-oxidação, e isso facilita a enzima ceder os elétrons para a cadeia respiratória. O produto de oxidação sofre, então, uma hidratação, ganhando uma hidroxila na posição beta em configuração do carbono assimétrico levógera, formando a L-hidroxiacil-CoA. Esse produto sofre uma nova oxidação às custas da coenzima NAD+, formando um cetoácido de cadeia longa. Nota-se que o grupamento cetona formado é no carbono beta. Essa enorme semelhança e a homologia entre as enzimas da beta-oxidação e as enzimas da parte mostrada do ciclo de Krebs mostram que são vias com um metabolismo ancestral comum. Em ambos os casos, temos uma reação de oxidação, depois de hidratação e uma nova reação de oxidação. Continuando a beta-oxidação, ocorre finalmente uma lise entre os carbonos alfa e beta, com a entrada de uma coenzima A formando acetil-CoA e uma acil-CoA com cadeia 2 carbonos mais curta. A energia para a ligação da nova coenzima A é gerada pela quebra da ligação covalente carbono-carbono no encurtamento do ácido graxo. Temos aqui uma reação de tiólise. A acil-CoA de cadeia mais curta sofre então um novo ciclo de beta-oxidação. O ciclo da beta-oxidação mostrado é conhecido também como ciclo de Linen. Temos aqui uma abundante formação de acetil-CoA para a utilização na síntese de ATP na mitocôndria. Em relação ao rendimento energético do ácido graxo, conclui-se que cada volta do ciclo de Linen rende um NADH, um FADH2 e uma molécula de acetil-CoA. Assim, a oxidação, por exemplo, do palmitato, que é um ácido graxo de 16 carbonos, como ocorre 7 quebras no ciclo de Linen, já que a última lise libera 2 moléculas de acetil-CoA, tem-se formação de 7 NADH, 7 FADH2 e 8 moléculas de acetil-CoA.
Em relação à produção de ATPs, temos 17,5 ATPs devido a NADH e 10,5 ATPs pelo FADH2 na cadeia respiratória. Como cada acetil-CoA gera 10 ATPs, tem-se produção de 80 ATPs devido às moléculas de acetil-CoA. Como são gastos 2 ATPs na ativação do ácido graxo, equivalente à hidrólise do ATP-AMP, temos um saldo de 106 ATPs na oxidação do palmitato. É importante mencionar que no fígado a grande produção de acetil-CoA na lipólise ocorre com concomitante diminuição dos níveis de intermediários do ciclo de Krebs, pois o oxalacetato é desviado para a gliconeogênese. Esse excesso de acetil-CoA, juntamente com a escassez de intermediários do ciclo de Krebs, leva à formação de corpos cetônicos. Veremos como futuramente. Esses compostos são exportados e podem atravessar a barreira hematoencefálica, sendo utilizado pelo cérebro como fonte de energia. Isso diminui a dependência do cérebro em relação à glicose. Existem várias outras considerações relevantes não abordadas aqui no catabolismo de lipídios, como a degradação de ácidos graxos de número de carbonos ímpar e de ácidos graxos insaturados. Vimos que a beta-oxidação de ácidos graxos ocorre em certas condições, como, por exemplo, no jejum. O contexto fisiológico desse metabolismo importante leva à formação de corpos cetônicos, que estudaremos posteriormente. À medida que estamos avançando no conhecimento das vias metabólicas, mais sobreposições de conhecimento ocorrem e observamos maior necessidade de compreender o contexto fisiológico, assim como necessidade em conhecer mais profundamente a regulação e a integração no metabolismo.